Oi, pessoal. Estou esperando a doutora Tameia, que já está aqui, que vai falar com a gente. Tameia Danelon, chiquérrima, maravilhosa. Vamos conversar com ela. Tudo bem, querida? Tudo bom, Doutora Leda? E Tameia, você? tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Estava aqui meio arrasada, porque acabei de fazer uma live com a Elba Ramalho maravilhosa e o Instagram não me deixou salvar. Ai, que pena. Perdi. Uma pena, né? Fiquei O que será que arrasada. aconteceu? Não sei, aconteceu. Sabe quando dá uma coisa no Instagram? Não fui eu, fiz tudo direitinho. E aí ele dizia: ocorreu um erro, tente mais tarde, tente mais tarde. Mas como que mais tarde, né? Não foi para o IGTV. Não Ai, que pena. salvou. Uma pena. Espero que a nossa salve. Tomara. Tomara em Deus. Ai, doutora Tamé, que país louco, meu Deus do céu. De É, tédio não se morre, né? não, agora cada semana, cada dia tem uma coisa nova, né? Eu não sei como é que a gente vai suportar isso, né? Porque no meio de uma pandemia, né? Não é que a gente está numa crise política, a gente está no meio de uma pandemia, numa crise sanitária. Então fica difícil, né? Difícil Exatamente. viver. A crise Bom, sanitária que puxou a crise econômica, né? E daí todos os problemas políticos, jurídicos, não tá fácil, não. não está fácil, não. Tem todo, sei lá, parece que jogaram uma coisa aqui em cima do Brasil, né? Não, tá estranho, tá É, estranho. não tá fácil. Tô achando que a sua imagem, peraí, que você é tão bonita, tô achando essa imagem. Tá escuro? Não, a luz está boa. O que não está muito bom é assim, o foco. Vamos ver. Quer que eu tente limpar a câmera? Não sei, é melhor. Mas Deixa eu ver, estava pode ser. bom. De repente piorou. Deixa eu De ver. repente está melhorando. Vamos ver. Melhorou ou não? Melhorou. Mas mesmo assim não está como das outras vezes. Agora tá, agora tá o foco. Tá? Tudo clear. Tá. Que bom. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro do inquérito do processo. Como é que fala da fake news? É inquérito da fake news? Inquérito. É o inquérito. É processo só quando já tem uma acusação formal. Ah, por enquanto é só uma investigação. Então é inquérito que chama. E é tudo feito pelo ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, ele é a vítima, ele instaura um inquérito, ele faz as acusações e ele manda investigar e ele julga. Pois é, esse que é o problema. Isso não poderia acontecer. Não pode a mesma pessoa, como você falou, ser tudo, né? Pois é. Então, pois é. Então, no meu ponto de vista técnico, jurídico, tem muitas irregularidades nesse inquérito. Porque Assim, a se. doutora também, para quem por acaso não conhece, é procuradora, enfim, tem todo um. É professora de direito, tem toda uma história com o direito, não é assim, né? Porque eu nem Uhum. apresentei, fui te contar a história da Elba. Desculpa, vamos lá. Imagina que isso. Então, Leda, no meu ponto de vista jurídico e técnico, é um inquérito inconstitucional, né? Só É é bom a gente inconstitucional. lembrar, inconstitucional, inconstitucional. Vamos lembrar por que que ele foi instaurado. Ele foi instaurado no ano passado, quando uma revista, a revista Cruzoé, Josué. isso, ela publicou, trouxe uns diálogos, uma conversa do Marcelo Odebrecht, que ele fazia referência ao amigo do meu pai, né? E que Uhum. esse amigo do pai dele, né, seria o ministro Toffoli, que na época era advogado-geral da União. E que eles estavam tentando eventual vantagem, alguma coisa assim, né? Era o que os diálogos falavam. E de, por conta disso, o ministro Toffoli instaurou este inquérito e determinou que o Alexandre de Moraes seria o condutor do inquérito. Aí já tem o primeiro erro, É. tá? Porque só pode ter inquérito lá no Supremo quando a pessoa investigada tem um foro privilegiado, tem um foro por prerrogativa de função. Não é qualquer pessoa que vai ser investigado no Supremo. Só as pessoas que têm o foro por prerrogativa de função no Supremo, que é presidente da República, deputados, senadores. Então, aí é o primeiro erro. Segundo, quando ele nomeia já um juiz, o Alexandre, ele viola
um princípio que chama o princípio do juiz natural. O que que é isso? É aquele da livre distribuição. Porque tem que ter ser sorteado o juiz que vai cuidar do caso. Não pode escolher, eu quero que essa pessoa julgue. Não pode, tá? E além de uma série de coisas, né? O inquérito que ninguém teve acesso, alguns investigados foram intimados para depor no inquérito, chegaram lá no Supremo, não tiveram acesso ao inquérito, não sabe se eles são testemunhas, se eles são investigados, e não pode. E o próprio Supremo tem um entendimento, que é uma súmula que chama, né? Quando o Supremo pacifica o entendimento, chama súmula. A número 14, que diz que todo advogado tem direito a ter acesso às investigações, né? É o mínimo. Então, o mínimo, né? E daí, continuando a lembrar do ano passado, a revista Cruzoé foi censurada, o portal antagonista foi censurado, então houve a violação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, teve busca e apreensão na casa do Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República, né? E essa semana, mais busca e apreensão, vários deputados federais foram intimados a depor. Então, no meu ponto de vista, é inconstitucional e ilegal. Inclusive, ano passado, Leda, a ex-procuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodge, ela arquivou esse inquérito. E eles desarquivaram? Eles simplesmente não se manifestaram sobre a decisão do arquivamento. Ela não teve nem acesso a esses autos, ela não conseguia ver. Então, não pode ter um inquérito sem participação do Ministério Público. E o sistema que nós temos, que chama sistema acusatório, que está na Constituição, diz que é separada a função de investigar e processar, a de defender e de julgar. E aí está tudo reunido na figura do mesmo juiz, que ele é vítima, ele investiga, depois ele julga. Então, é tudo contra o nosso sistema. E quem vai parar esse juiz? Porque o juiz é o Supremo. O Supremo não tem ninguém acima do Supremo, tem? Não, não tem. Só o pleno, né? Só todos os juízes reunidos do Supremo poderiam decidir diferente. No ano passado, teve já um pedido de suspensão desse inquérito. E esse pedido foi distribuído, livremente distribuído, que é como tem que ser, para o ministro Fachin. Fachin foi sorteado. É o computador da Justiça que sorteia, né? E o Fachin solicitou para o ministro Toffoli, que é o presidente do Supremo, pautar essa questão, ou seja, agendar um dia para que todos os ministros do Supremo discutam sobre essa questão, né? Até hoje, nada. Essa semana, o Procurador-Geral da República pediu novamente a suspensão do inquérito. Então, somente... E o Supremo não respondeu ainda? Ainda não. Ao procurador. Mas está dentro do prazo essa resposta? Então, não tem um prazo assim previsto no regimento, mas não pode ficar um ano sem ser apreciado. Uma coisa grave dessa, onde medidas foram feitas contra empresários, no ano passado contra pessoas aposentadas, senhores que se manifestavam favoravelmente ao governo, tiveram busca e apreensão, aparelhos celulares e notebooks apreendidos, e esse peso da inconstitucionalidade. Então, é importante que o ministro Toffoli paute isso com urgência para que todos digam se é legal ou não. E o que é estranho mas pode ter uma ação corporativa e todos dizerem que é legal, né? Pois é, pois é. Porque os juristas, por exemplo, eu já falei com o doutor Modesto Carvalhosa, ele também acha que é inconstitucional. Sim, a maioria dos juristas concordam que é inconstitucional, só aqueles que têm uma ideologia mais de esquerda, mais progressista, que eles têm defendendo essa constitucionalidade. Agora, hoje eu estive numa rádio com o meu ex-colega Carlos Fernando, da Lava Jato, e ele acha que, ainda que o Supremo paute essa questão, que eles não vão dizer que é ilegal pelo espírito de corpo que tem, né? O corporativismo, claro, né? Então, isso é muito ruim, porque além voltando para as crises que a gente está vivendo, né? Crise sanitária por causa do coronavírus, a pandemia, que gera uma crise econômica gigante, pessoas perdendo emprego, comércios fechando as portas. Daí vem a crise política, com a saída do Moro, as acusações que ele traz, tem instaurado o inquérito para investigar também o presidente. E agora o Supremo agindo dessa forma, agindo dessa instabilidade, entrando na casa das pessoas, eu não concordo.
Claro que as operações, se há crime, tem que ter operação, e desde que seja no inquérito legal, com Sim, mas autoridade justa, com participação do Ministério Público, né? Não um juiz determinando diligências que ele não pode fazer isso, né? uma coisa normal, né? Tem que a normalidade tem que porque para que tem Constituição, né? Também se ninguém segue, não entendo. A Exatamente. gente que não não estudou direito, a gente não consegue entender isso, entendeu? O povo brasileiro não consegue entender, né? Agora, porque É, parece uma coisa contra as pessoas de direita, porque também não tem ninguém nesse inquérito da fake news, não tem gente de esquerda, pois é, isso não pode acontecer, né? Não né? estou afirmando que isso aconteça, né? É Mas estranho isso, né? Porque não era para pode. ter dos dois lados, até porque já houve uma condenação, não houve? De fake news de gente da esquerda, houve um inquérito, uma Tem um, CPI, sei lá o que houve. tem um inquérito sendo apurado, isso que ainda não foi finalizado na Justiça Eleitoral, né? Uma coisa que eu Mas penso, é estranho isso. se os ministros acham que a honra deles foi abalada, que há ameaças contra eles, tudo bem. Agora, pede para investigar, mas num procedimento correto, com o procurador da República de primeiro grau, com o juiz sorteado para analisar a situação. Então, tem os meios legítimos para se apurar uma eventual crime contra a honra dos ministros, né? Agora, instaurado para apurar fake news. Nem está no Código Penal que fake news é crime. Não necessariamente uma É, notícia, né? então Uma está tudo notícia, errado. tudo errado. Eu não consigo ver justificativa, né? E daí eles argumentam, o regimento interno do Supremo autoriza que seja instaurado um inquérito. Agora, o regimento interno diz que o ministro do Supremo pode instaurar um inquérito quando ocorrer um crime dentro do STF, nas dependências do STF. E não foi nas dependências que eventual ameaça ocorreu. Além disso, o próprio regimento diz que eles estão invocando esse regimento. Eles dizem que o artigo 43 do regimento interno autoriza. O próprio regimento diz que só pode investigar crimes ocorridos dentro do Supremo e se aquela pessoa que vai ser investigada tem foro privilegiado no Supremo. Tá? Então, essas pessoas, até o ano passado, eram pessoas que não tinham foro privilegiado. Então, assim, no meu ponto de vista jurídico e técnico, está tudo equivocado. E vou além. Essas supostas provas colhidas, no meu entendimento, são nulas de pleno direito. Eu não sei como é que a gente vai sair disso. Você tem alguma ideia? Pois é, muita gente pergunta o que pode ser feito. Tem os meios jurídicos, né? Ajuizar um habeas corpus, os investigados podem pedir um habeas corpus para trancar esse inquérito, representação, eventual representação contra os ministros do Supremo, né? Não, Mas olha, coisa contra o ministro do Supremo, pedido de impeachment, não sei o quê, tem aos montes. A semana passada, mesmo essa semana, hoje é sexta, essa semana, segunda-feira, eu entrevistei o senador Cajuru e ele disse que pediu o impeachment do Gilmar Mendes e que o Davi Alcolumbre nem sequer pautou, entendeu? Porque também tem isso, não adianta o senador pedir. Se o presidente do Senado sentar em cima, sentou em cima, né? sim, Então, sim. tem centenas de pedidos de coisas. Porque todo mundo está processando todo mundo. É um momento de mais raiva no Brasil, né? Isso De só uma contribui raiva e para. transformada em processo, né? O Sim, tempo a gente todo está. isso. É um momento de muita polarização, muita um briga com o outro, então teria que apaziguar. Então caberia ao Supremo tentar impor uma tranquilidade, né? E uma ordem, acalmando os ânimos, mas não, ele está gerando insatisfação na sociedade, indo contra a lei, indo contra a Constituição. De fato, há diversos pedidos de impeachment contra alguns ministros do Supremo, e cabe ao presidente do Senado, né, o Davi Uhum. Alcolumbre, pautar. Agora, se ele acha Mas que não ele é não caso pauta. de pautar, dê uma decisão, pelo menos, né? Diga se indefere ou não. Então, é complicado, porque como nós temos os três poderes, né? É importante deixar bem claro para todos que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Todos são independentes, mas harmônicos entre si. Então, cabe a um poder fiscalizar o outro, para que reine a harmonia.
Agora, se um poder se nega a exercer essa fiscalização, a teoria dos freios e contrapesos que se chamam, né? Quando alguém está passando do limite, dá para frear. E se um poder se omite, o outro que está praticando eventualmente algo errado, ele cresce mais ainda, né? Então, é uma situação muito difícil. Vamos ver se vai ser pautado e se vai ser suspenso o Então, inquérito. na verdade, a única alternativa seria o presidente do Senado reagir. Ou a Procurador-Geral da República pode reagir. Então, o procurador-geral já Ele já pediu reagiu, né? Porque ele já pediu a suspensão. suspensão, mas ninguém Isso. respondeu também, né? Ainda não, porque ele foi contra as diligências de busca-apreensão, de colher depoimento. Então, essas medidas só podem ser pedidas ou pelo procurador-geral ou pela polícia. Se a polícia não pediu, se o procurador-geral foi contra, o juiz não pode determinar que sejam realizadas essas buscas e apreensões. Então, já foi feito esse pedido para ter uma sessão do Supremo com todo o pleno, com todos, para avaliar. Alguns investigados parece que já impetraram habeas corpus, parece que o ministro da Justiça impetrou um habeas corpus em favor do ministro da Educação, que também foi intimado para prestar depoimento nesse inquérito. Então, a impressão que dá é que o inquérito fica lá aberto já há um ano, qualquer pessoa que fale mal do Supremo vai ser classificado como investigado. E não está correto isso, gente, né? Mas olha só, dá vontade até de rir, porque se a gente entrar no Twitter ou entrar em qualquer grupo de WhatsApp, tem centenas de milhares de pessoas escrevendo hashtag STF, fora STF, não sei o quê, não sei o quê, né? Falando mal do STF. Mas falar mal dos outros ainda não é crime, né? A gente está numa democracia, não é? Sim, Teoricamente, a gente está numa democracia, né? sim, é Porque liberdade de está ficando expressão. complicado, a gente já não sabe, a gente já não sabia o que podia dizer no politicamente correto, né? Agora a gente não sabe o que pode dizer, porque o Supremo pode aparecer na sua casa às 6 da manhã. Então é uma loucura isso. Isso vira quase uma ditadura num outro modelo de ditadura, digamos assim. Mas eu me sinto também tensa. Eu não, evidente que nem falei mal de nenhum juiz do Supremo, mas se eventualmente você colocar uma hashtag, você falar alguma coisa, você pode ser transformada em criminosa. O Não que é? não é assim, né? Tem a liberdade de imprensa. Então, por exemplo, colocar STF é uma vergonha não configura qualquer tipo de crime. Agora, se a pessoa vai lá e fala o ministro tal é um corrupto, aí já muda de figura, né? Seria uma Aí, porque aí, calúnia, uma injúria. Agora, a pode pegar liberdade calúnia, injúria e difamação, de né? São os difamação. crimes que estão Isso. descritos no Código Penal. Isso. Agora, lembra que eu no retrasado, acho, um advogado foi preso, ele estava no avião, estava o Lembro, ministro Lewandowski. Lewandowski, e ele falou isso, o STF é uma vergonha. Ele nem, que eu me lembro, ele não chegou a falar o senhor é uma vergonha, né? Acho que ele Ele falou o criticou a STF. instituição. E foi preso, no meu ponto de vista, também foi uma ilegalidade. Isso não pode acontecer. As pessoas públicas estão sujeitas a críticas, né? Claro, agora se vê, tem uma ameaça, né? É Mais diferente, né? grave, é diferente, né? É diferente. Não, Mas tem que ser, ameaça é ameaça, né? Vou matar você, sim, vou sequestrar lógico, sua filha. É uma coisa sim. objetiva, né? É uma ameaça. Tem Agora, até, é crime, né? é crime, pois é, outra coisa. Agora, isso aí poderia ser uma opinião, o STF é uma vergonha, é uma opinião, Sim, e você tem tranquilamente. direito a ter opiniões. Tem direito, Quer dizer, e tem você, todo direito. mundo tem. Sim, tem direito até Agora, falar. quando ele mandou prender aquele advogado, era um advogado, inclusive, Advogado, não sim. é? Porque falou que o STF é uma vergonha, começou ali, ou começou antes dali, eu estou me lembrando dali, não me lembro de antes. Uma história esquisita, que também ninguém reagiu. Aí é como se eles fossem esticando a corda, sabe o que eu estou querendo dizer? Vai Sim, esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda, e ninguém reage, ninguém reage. E aí eles viraram donos do Brasil, assim, porque eles não é, foram eleitos, né? Eles deveriam, exatamente. teoricamente, respeitar, eles podem discordar do Bolsonaro, julgar as coisas do Bolsonaro, isso aí é claro, né? Uhum, Porque ele está exposto, ele é presidente da República, né? sim, Mas eles não poderiam proibir as pessoas de dizerem coisas que elas acham, nós todos, claro. cidadãos. Né? Eles não Lógico, foram nem eleitos. sim, a pessoa pública está sujeita a essas críticas, Mas né? o próprio Alexandre de Moraes
está circulando na internet um vídeo em que ele diz isso, no julgamento do humor, a piada antes da eleição. Sim, Lembra disso? sim, Tem um vídeo lembro. que ele diz isso textualmente, não é uma montagem. Sim, É um sim. vídeo da época em que ele dizia isso, que as pessoas públicas estão expostas e tal. Agora ele não, é isso? Exatamente. Quando é numa Entendeu? ditadura, ninguém pode criticar ninguém, ninguém pode falar nada. Agora vemos uma democracia. As pessoas têm a liberdade de exercer a sua opinião, claro, sem praticar crime, né? Sem ofender, sem Claro. caluniar, né? Porque senão a gente não vai poder falar mais nada. Não é assim. Vivemos numa democracia, né? Pois é, mas está esquisito. Eu não sei onde é que a gente vai parar. E o Bolsonaro, que também fica nervoso e é irritadiço e é belicoso, sei lá que nome que queiram dar, ele já sai falando, porque tem o artigo 142 e tal. Eu estou curiosíssimo para entender, porque já entrevistei duas pessoas e já não entendi ainda. Esse artigo 142 responde a isso? Chama o Exército para botar uma ordem nisso? Cabe ao Exército botar uma ordem nisso? É isso mesmo? Então, o artigo 142 da Constituição Federal, ele fala das Forças Armadas, né? Primeiro ele fala É, que eu chamei fala... de Exército, Forças Armadas. Você falou só um bracinho, né? Forças Eu falei Armadas, só. Exército, a Aeronáutica, a Marinha, né? E fala que a função das Forças Armadas é defender a pátria, né? Garantir a ordem jurídica, Estado Democrático de Direito, tal, 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 tal. E fala que visa também proteger os três poderes, né? Que é o poder judiciário, executivo e legislativo. Diz também que a autoridade máxima das Forças Armadas é o presidente da República, de fato. Ele é o comandante máximo. E no próprio artigo fala que qualquer um desses três poderes poderá invocar as Forças Armadas quando estiver sendo violada a lei ou a ordem. Então, acho que é nesse sentido que o presidente costuma falar, né? Então, no ponto de vista dele, a lei está sendo violada, a ordem está sendo violada. Então, ele acha que é o caso de chamar as Forças Armadas para colocar ordem na situação, né? Mas é E a muito lei está sendo violada? viola a Constituição, por aquela série de fatores que eu falei, né? Uhum. Agora, aí nesse ponto, a invocar as Forças Pois Armadas, é. eu acho um pouquinho perigoso falar sobre isso, né? Porque a gente vive numa democracia, as Forças Armadas são respeitadas, é uma instituição muito respeitada, até nas pesquisas que são feitas, a população respeita muito as Forças Armadas, tem um papel fundamental. Já foi convocada algumas vezes para em algumas comunidades, né? Quando tinha o tráfico desenfreado, cumpriu o seu papel. Agora, eu acho um perigoso isso, invocar as Forças Armadas contra algum outro poder, né? Como que ela vai agir? Né? Porque a Constituição não diz como que ela vai defender a ordem, a lei contra um outro poder. Eu acho um pouco perigoso. Eu acho melhor usar os mecanismos jurídicos que já temos, né? Eventuais pedidos de impeachment, habeas corpus para trancar o inquérito, se achar que está tendo um abuso de autoridade, uma representação por abuso de autoridade. Agora, eu fico um pouco preocupada com essa questão de trazer as Forças Armadas, porque vai trazer mais uma crise. Vai ter mais uma crise política e que vai animar mais ainda, exaltar ainda mais os ânimos, não vai pacificar. E eu penso que as Forças Armadas, o papel principal é pacificar, né? Pois é, falta um maestro da paz, né? É, Eu não é. sei quem pode ser, porque quando fala assim, as Forças Armadas, que eu falei é o Exército, mas são as Forças Armadas. Não é uma pessoa, né? Não é assim, ou um general, é uma coisa muito ampla, né? Sim, Não tem uma sim, figura, né? Se o comandante-em-chefe das Forças Armadas é o presidente Bolsonaro, você exatamente. convoca as Forças Armadas, ele também não pode apaziguar uma coisa que ele está envolvido, Exatamente. Então é né? complicado. Mas ficou um pouco mais claro agora, o artigo Não 142? ficou. Alguém Ficou? tem que. É feito para pacificar. Então tem Só essa que. previsão mesmo, né? Mas vai causar mais tumulto. Eu acho que a pessoa que deveria ser o pacificador deveria ser o presidente da Suprema Corte, né? O presidente do STF, que é o guardião da Constituição. Agora, quando o próprio, com todo respeito, né? Tô falando com todo respeito ao Supremo, Sim.
Enquanto o próprio guardião da Constituição, para não me tornar investigada no inquérito, É. enquanto o Digamos próprio... que ele que instaurou esse inquérito, ele que deu para o Alexandre de Moraes sem passar pelo sorteio. Então, acho que ele não poderia ser a pessoa indicada Sim, para sim. apaziguar. A gente está Eu um não pouco estou sem vendo um outro rumo, né? maestro. Sinceramente, não consigo vislumbrar um outro maestro. Tem um procurador-geral que tem um cargo importantíssimo, é o chefe de todo o Ministério Público, né? Nós, membros do Ministério Público, nosso trabalho é zelar pelo Estado Democrático de Direito, os direitos e garantias fundamentais. Então, eu acho que ele poderia ter esse papel, né? Mas ele Então, nem sabia da busca e apreensão. Ele tem não uns que foi nem falam que não comunicado da sabia. busca e apreensão. Pois é, por isso que ele pediu agora a suspensão, Pois né? é. E espero que seja ordem democrática, né? Para que. Eu vou ressaltar o que eu falei. Se tiver crime, se tem eventual ameaça, se tem disseminação de notícias falsas caluniosas, então vamos investigar? Vamos, mas no mecanismo adequado, no procedimento adequado. Não é que não existe como investigar e por isso o Supremo se valeu desse inquérito. Não, existem os Não. mecanismos, né? Agora, sem violar, passar por cima das determinações legais, né? O doutor Modesto Carvalhosa falou comigo anteontem, aqui por uma live também no Instagram, e ele falou textualmente: rasgaram a Constituição. Estão Pois é. violando a Constituição, não respeitam. Então. Agora, um país que não respeita a sua própria Constituição fica difícil, porque na posse do Bolsonaro, até a ministra Rosa Weber foi uma que entregou uma Constituição para ele. Né? Pois é verdade. Né? Talvez para ele não se esquecer. Mas aí eles, juízes, esquecem. É muito complicado isso. Muito, muito. Porque a justiça é a última instância. Quando a gente tem um conflito com o vizinho, com alguém, e a gente não consegue resolver, para onde a gente recorre? Para a justiça. Para a justiça, né? Justiça dar a cada um que é seu, né? A palavra justiça significa isso. Agora, quando o órgão encarregado de dar a justiça causa, no meu ponto de vista, essas injustiças, nós ficamos meio perdidos, né? E isso não é bom. Essa insegurança jurídica, ela gera outras inseguranças, por exemplo, uma insegurança econômica. Vejam, países ricos, desenvolvidos, que investem muito no Brasil, eles veem essa bagunça, Não né? vai investir. Cada hora o Supremo decide de uma forma, eles vão pensar, bem, não tem segurança jurídica nesse país, eu não vou investir. Né? Se eu tiver algum problema, quem vai solucionar meus conflitos? Isso aconteceu também quando o ministro Toffoli ele deu aquela decisão que suspendeu todas as investigações no Brasil de lavagem de dinheiro que se originaram no COAF, né? Naquele órgão É verdade. que fiscaliza a Órgão de movimentação controle bancária. das operações Isso foi muito bancárias. ruim para o Brasil. Na hora, o risco Brasil já aumentou, os organismos internacionais já ameaçaram tirar o Brasil de comunidades de cooperação internacional. Então, só para aquelas pessoas que foram indevidamente sofreram busca e apreensão, é para todo o país, né? E o momento é péssimo, não é? Porque a gente sabe que vai ter uma crise, a gente já tem um desemprego, a gente já tinha um desemprego de 11 milhões e 600 mil, já está em 13, tem gente falando em 20 milhões até agosto, de desempregados. Então já é um país mergulhado na crise, né? Sim, Na sim. crise econômica, que significa uma crise. A crise econômica não é uma coisa assim, não é uma coisa que a gente abstrata, é uma coisa concreta. São pessoas desempregadas com fome, a violência aumenta, a violência doméstica aumenta, a violência contra as pessoas na rua aumenta. Crianças, Enfim, né? tudo aumenta, né? Tudo aumentou, os índices A gente aumentaram já vai muito. ter essa crise, a gente tem uma crise política, a gente tem uma crise econômica. Meu Deus! Exatamente. E a Então, gente tem um vírus ainda por cima. pois essa pandemia, né, que não se sabe como agir, alguns lugares está tudo fechado, outros querem abrir, e fica essa confusão, a população fica muito perdida, né? E então, por isso que as autoridades têm que cumprir os seus papéis, têm que seguir a Constituição, têm que seguir a lei. Existem vários mecanismos para realizar a investigação, para realizar o nosso trabalho, né, quem é da área jurídica, não precisa ultrapassar o devido processo legal, né? Olha só, acabei de ver aqui que a rede, a notícia é de 3h30 da tarde. O Partido Rede Sustentabilidade desistiu de uma ação que apresentou no ano Sim. passado
É. no qual solicitava o fim do inquérito aberto para apurar ataques e ofensas ao Supremo. O pedido para acabar com o processo será analisado pelo relator, ministro Edson Fachin. O que significa isso? Então, no ano passado, quando foi instaurado esse inquérito das fake news, que muita gente chama do inquérito do fim do mundo, o Partido Rede e Sustentabilidade entrou com uma ação chamada ADPF, Arguição de Violação de Preceito Fundamental. Mas vamos falar ação que fica mais fácil, né? Ele entrou com essa ação no Supremo para pedir a suspensão desse procedimento, que é todo ilegal e inconstitucional. A ação foi distribuída livremente, cumpriu tudo bonitinho, e foi distribuída para o ministro Fachin. Fachin. Tá? Caiu Por isso ministro... que ele é que está pedindo o julgamento em plenário, né? Exatamente. Daí o ministro Fachin pediu que fosse suspenso esse inquérito e que fosse pautada essa ação, tá? E agora o procurador-geral, quando ele pediu a suspensão, ele também pediu a suspensão nessa ação, tá? Porque me parece que ele não tem vista integral do inquérito. Eu posso estar equivocada, mas pelo que eu sei, acho que ele não tem vista integral, que está ultra sigiloso. E então, essa ação que pedia suspensão foi feita pela Rede. E agora o Partido Rede desiste da ação? Por quê? Então, antes violava a Constituição, era ilegal? Agora não viola mais. Agora não viola mais? Por quê? Será porque adversários políticos estão sendo vítimas dessas ações? Então, isso não pode acontecer, gente. Tem que ter imparcialidade, né? Então, foi isso que aconteceu. Foi essa desistência. Ontem ou anteontem, eu também fiz uma live com o Vinícius Poit, né, deputado federal aqui de São Paulo, e parece que ele, ou o partido, eu não sei muito bem, ingressou nessa ação também. Então, ainda que a Rede queira retirar essa ação, ela vai continuar porque outras pessoas também ingressaram nela. Então, isso que não pode acontecer, né? Então, se a política que vai dizer se é legal ou se é ilegal, né? É uma guerra política com o objetivo claro de chegar no impeachment do presidente Bolsonaro, não é? Então, uma outra coisa que estão levantando também, Leda, que é a questão da suposta cassação da chapa. Por isso que ele quer os computadores para verificar os e-mails de 2018. Não é? O Modesto Carvalhosa disse que isso é claríssimo. Ele falou isso? Falou exatamente isso. Tá, que eles querem isso, chegar no TSE para pedir a cassação da chapa. Pois é, eu falo com muita gente, muitos jornalistas, tal, juristas, e eles alertaram para isso. Então, pode ser que eles estejam em busca de elementos para instruir essa investigação no eleitoral. Agora, quer investigar? Tudo bem, mas não nesse inquérito inconstitucional, não nesse inquérito legal. Se instaura uma investigação no âmbito da justiça estadual, eleitoral, no TSE, e tudo pode ser apurado também. Então, muita gente está falando isso. Então, a gente percebe que, infelizmente, por vezes, alguns ministros do Supremo, né, com todo o respeito, politizam um pouco a questão, né? Quando soltam pessoas o investigado, o ministro foi padrinho de casamento de uma pessoa, não pode julgar, eles vão e julgam, ou então outro ministro... Eles nunca se consideram suspeitos para julgar, né? Pois é. Mesmo quando a gente tem evidências, fotos, provas e tal, né? Exatamente. Outro advogou para o partido político, daí vai soltar um que era do partido político que ele advogou. Então, não pode ser usado dessa forma. Não pode se pensar, sou contra o presidente, vou fazer isso. O Aras é o procurador-geral. Ele pode ser retirado do posto dele. Ele foi nomeado para esse posto, né? Sim, sim. Ele pode ser retirado porque tem um manifesto que já conta com apoio de mais da metade dos procuradores do MP, da Ministério Público, segundo o jornal o Globo. Não sei se é verdade, mas é o que o Globo está dizendo. E essas pessoas que assinaram têm uma previsão de que mais 600 procuradores assinariam esse manifesto contra o Aras, um abaixo-assinado, até sexta-feira. E o que eles querem com isso? Tirar o Procurador-Geral da República? Então, e é possível isso? Porque todo mundo agora quer tirar todo mundo, né? O impeachment do Procurador-Geral da República, é isso? Então, aí é um exemplo de fake news, Leda. O manifesto não é contra o Aras, não é para tirar o Aras, não é nada disso. Então, olha o que o Globo diz. Eu vou ler para você, coluna do Anselmo Góes.
Como se sabe, Augusto Aras é alvo de um abaixo-assinado de procuradores contra a sua gestão. Trata-se do apoio da categoria a uma PEC a ser debatida no Congresso Nacional para obrigar que a escolha do PGR obedeça à lista tríplice que Bolsonaro ignorou. Internamente, apesar de não tratar diretamente da administração do Aras, o abaixo-assinado é visto como uma crítica, uma postura. Hoje assinaram 1.154 procuradores ativos. E que muitos veículos colocaram isso como manchete, abaixo-assinado contra o Aras. Não é contra o Aras. Eu, inclusive, assinei esse abaixo-assinado. Eu assinei esse manifesto. Sabe qual que é o pedido? Que a lista tríplice seja inserida na Constituição. É esse o nosso pedido. Porque... que conste na Constituição Isso. que o procurador-geral será escolhido de uma lista tríplice. Isso, exatamente. Então, aí houve distorção da imprensa. Acho que não só o Globo, outros veículos também colocaram essa manchete. Tudo isso é para gerar uma crise, mais uma crise contra o procurador-geral, entendeu? Não foi nada disso, porque o doutor Aras, ele foi nomeado, ele não participou da votação da lista tríplice, né, que há 18 anos tinha. E não tá, de fato, não está na Constituição essa exigência. E as promotorias dos estados, por exemplo, o estado de São Paulo, está na Constituição do estado de São Paulo que o Procurador-Geral de Justiça vai ser escolhido dentre 3 procuradores. Então, nós já fizemos esse pedido há muito tempo atrás, já tem uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, no Congresso, para que fique no texto de lei, porque eu entendo que é importante, porque assegura mais a independência do membro do Ministério Público, né, do chefe do Ministério Público Federal. Agora, a mídia está distorcendo, está colocando como manchete que é um abaixo-assinado contra ele, mas não é contra ele, né? Então, isso é uma fake news. Pois é, mas é uma loucura, entendeu? Porque, olha, eu passo o dia inteiro entrando no boatos.org, Agência Lupa, não sei o quê, para ver se as coisas são verdadeiras ou não. E o tempo todo se encontra fake news, né? O tempo todo. Porque tem coisa que a gente olha uma foto, vê a montagem, você vê que aquilo é montagem, é simples, né? Você fala, isso é montagem, né? Já nem considera. Mas tem coisa que tem cara de verdade, né? Sim, parece verdade. Sim, então por isso que é importante não ler só a manchete. Você vê a manchete, tem que ler a matéria toda. Né? Tem que ler a matéria, né? Então, até para proteção da classe, né? Meu Deus do céu. Eu não sei como é que vai ser, não, porque agora o PIB tem uma chance de ser 10% de queda. E as pessoas ficam fazendo crises, assim, não, isso aqui, aquilo ali. Não sei onde é que a gente vai parar. E o povo que sofre com isso, né? Então, assim como eu falei que as autoridades públicas, como os membros do STF, têm que ver a responsabilidade que tem nas suas mãos, a imprensa também tem que ver a responsabilidade. Claro. Né? Um veículo considerado, o procurador-geral, lendo lá 1.000 pessoas assinando um manifesto contra mim, não é nada disso. Né? Agora, o que é real é o seguinte, se é uma democracia, tem que respeitar o resultado da eleição. Então, não é uma democracia, para de falar isso. Não é? Tem um resultado de uma eleição. O presidente foi eleito, aí você começa uma campanha e vai, desgasta. Não estou dizendo que ele não erra, nem está errado, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que vai gerar, agora eu vou procurar, aí anula. Se anular a chapa, aí o que acontece? O Rodrigo Maia vira o presidente, é isso? Isso, ele vira o presidente e daí tem que ser convocada novas eleições, né? Mas... Que vai ser outro caos, né? Pois porque não surgiu nenhum líder poderosíssimo nesse período também. Exatamente. Então, não está fácil. Eu confesso que mesmo sendo da área jurídica, tem coisas que a gente não entende também. Fala, como que isso está acontecendo, né? Então, é importante que as pessoas se informem, estudem as questões, não se atenham só a manchetes, né? E exerçam a cidadania. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando eu dava aula, atualmente não estou dando mais aula. Tem que se informar, tem que estudar. E não pode também esperar que o Ministério Público faça tudo pela sociedade, né? Que o juiz tal faça, que o presidente faça. Não, cada um tem que fazer a sua parcela. Né? O que cada um pode fazer, se informar com seus direitos, né? Não divulgar informação falsa, né? Não tá fácil. Mas não tá fácil, não. Me dá até... Eu queria terminar para cima essa entrevista, mas não tem como, não, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Pobres de nós.
Pobre de nós e pobre da economia desse país, né? Sim. Onde a gente vive, né? De onde a gente tira o sustento e o que a gente quer. Né? E ainda tem uma pandemia, que a pandemia virou uma coisa assim, quando não tem assunto, vai lá na pandemia, né? Porque a crise é tão... Toda hora pipoca uma crise diferente, não tem um dia de sossego. Exatamente, Né? exatamente. É impressionante. E fora que vai começar uma outra crise denúncia de superfaturamento, de tudo errado. Pois é, um absurdo. No meio da pandemia, os corruptos continuam agindo para roubar da saúde. Né? Eles não param. É a pior coisa, né? A pior coisa. Será que está no DNA do brasileiro essa coisa da corrupção? Não, Leda, não. A gente não pode pensar, não. Ou será que foi uma água que deram assim para uma geração? Eu acho que é. Eu acho que é um pouco a certeza da impunidade, né? Com a Lava Jato que a gente começou a ver poderosos sendo presos e condenados, né? Eu acho que as pessoas se deslumbram com o poder e depois querem cada vez mais. Mas a gente tem que acreditar no brasileiro, a gente tem que acreditar que existem muitas pessoas honestas, nobres, sérias. Eu pensei que a Lava Jato fosse, pelo menos, inibir, sabe, a roubalheira. Não, na primeira oportunidade, que foi agora o vírus e a questão da crise sanitária, pronto. Exatamente. Já começou tudo de novo. Isso é lamentável, isso é tenebroso. Dá um desânimo, não dá? Muito, dá, mas a gente não pode desistir. Tá? A gente tem que ficar atento, tem que ficar se manifestando legitimamente, democraticamente, porque a sociedade que vai transformar o país, né? A gente está num período muito difícil, mas a gente tem que pensar positivo, que a gente vai ultrapassar isso e vai continuar a voltar à normalidade e tentar lutar mais ainda contra a corrupção, né? Deus te ouça, doutora Tameia. Muito obrigada por ter falado com a gente aí, gasto seu tempo. Eu sei que você está super solicitada, mas muito obrigada. Eu que agradeço e espero que nossa live fique salva, né? Eu também espero em Deus. Vou fazer tudo direitinho, espero que o Instagram seja generoso também. E que a gente tenha outras conversas. Tá bom? Com certeza. Com certeza. Obrigada, tchau para todos. Tchau.